Neste vídeo, vamos explorar a força do sal como uma ferramenta de combate espiritual. Apresentaremos de forma clara e acessível para que todos possam entender seu uso adequado. Fique atento. Você sabia que existem 3 maneiras de utilizar o sal para romper maldições e atrair bênçãos abundantes? Porque Jesus disse aos seus discípulos que eles são o sal da terra. Assista até o final, pois revelarei a resposta e você ficará surpreso com as descobertas sobre o sal como instrumento espiritual. Primeiramente, é essencial reconhecer uma verdade fundamental. Tudo foi criado por Deus, através dele e para ele. Nada existe fora de sua vontade, o que significa que o sal foi criado com um propósito específico. Não há nada neste mundo que não tenha sido formado pela poderosa mão de Deus. Ele criou todas as coisas, e essa verdade está presente em cada grão de sal, gota de água e faísca de fogo. Deus concebeu o sal antes mesmo da existência da vida. No livro de Gênesis, lemos que no princípio Deus criou os céus e a terra. O sal, sendo um mineral, foi criado desde o início. A igreja frequentemente evita discutir que Deus confere autoridade não apenas aos seres humanos, mas também às plantas, animais e elementos. Cada coisa possui uma missão divina. Pensemos no fogo e na água. O fogo consome tudo que toca, enquanto a água tem o poder de dar vida. Da mesma forma, ao sal foi conferida a capacidade de preservar e temperar. O fogo devora, a água dá vida e o sal purifica. Cada um é um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Reflitamos. Todos os elementos do mundo têm um propósito divino. Assim como o sal preserva alimentos, não preserva também nossa fé em tempos difíceis? Quero fazer uma pausa para incentivá-lo a compartilhar suas experiências com o sal nos comentários. Muitas pessoas se sentem inspiradas ao ouvir os testemunhos de outros cristãos. Muitos encontraram cura e alívio através do uso do sal. Por exemplo, uma irmã experimentou uma transformação milagrosa após ungir suas mãos com sal. Você já se sentiu melhor ao usar sal em oração? Compartilhe sua história sobre como Deus atuou em sua vida através deste mineral poderoso. Na antiguidade, acreditava-se que o sal possuía poderes extraordinários, conservava carne, realçava sabores e era até utilizado como moeda na Roma antiga. Os funcionários públicos eram pagos em sal, origem da palavra salário. Jesus ensinava por meio de parábolas, mas nem tudo é simbólico. O óleo, o pão e o vinho têm significados sagrados na fé cristã. Então, por que aceitamos facilmente o uso do óleo, mas hesitamos quanto ao poder do sal? Alguns acreditam que o sal está associado ao mal e a rituais obscuros. Isso é uma mentira do inimigo. Lembremos João 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. O inimigo quer nos privar da verdade sobre o sal. O espiritual se manifesta no físico. Deus utiliza suas criações para cumprir sua vontade. O óleo de unção é mencionado várias vezes nas Escrituras. Foi usado no Antigo Testamento para ungir sacerdotes e objetos sagrados. Exemplos podem ser encontrados em Levítico 8 e Êxodo 25. No entanto, os judeus foram proibidos de reproduzir esse uso para fins pessoais. Êxodo 30. A receita do óleo incluía ingredientes naturais como mirra e canela. Não há indícios de que esses ingredientes possuam poderes sobrenaturais por si só. O poder reside na obediência a Deus durante o ritual. Se Deus lhe ordena a ungir com óleo, faça-o. Devemos refletir. Deus nos chama a usar suas criações com propósito. Se Ele nos diz para ungir com óleo, devemos obedecer. Por que não fazemos o mesmo com o sal? Estamos ignorando uma ferramenta poderosa que Deus nos deu. O sal tem um lugar sagrado quando utilizado conforme a vontade divina. Mateus 5 diz: Vós sois o sal da terra, não permitamos que o inimigo nos roube essa verdade. Apenas algumas passagens do Novo Testamento mencionam a unção com óleo. Em Lucas 7, Maria unge os pés de Jesus. Em Tiago 5, os anciãos ungem os enfermos para curá-los. Em Hebreus 1, Deus unge Jesus com óleo de alegria.
Esses atos demonstram como Deus utiliza elementos materiais para refletir verdades espirituais. Considere a vara de Moisés. Deus deu poder à vara que Moisés carregava para manifestar seu poder. Jeová perguntou: "O que é isso que tens em tua mão?" Moisés respondeu: "Uma vara." Jeová disse: "Lança-a ao chão." Ao fazer isso, ela se transformou em uma serpente. Os profetas usavam água, sal, óleo e outros elementos em seus ministérios. Não adoravam esses objetos, mas os utilizavam como ferramentas proféticas. Eles compreendiam que esses elementos poderiam se tornar meros rituais religiosos se usados sem entendimento. O inimigo é um usurpador. Em alguns lugares se diz, está salgado, para referir-se a alguém com má sorte, associando-o à bruxaria porque feiticeiros usam sal para amaldiçoar. Negar essas práticas seria ignorar a realidade do mal no mundo. Existem pessoas más e atos malignos. A magia branca não vem de Deus. Qualquer ato não, guiado pelo Espírito Santo, é bruxaria. Satanás tentou fazer com que os cristãos acreditassem que o sal é um instrumento maligno usado apenas por feiticeiros. Hoje você entenderá que o sal não é uma ferramenta obsoleta e esquecida após o Antigo Testamento. O pacto do sal é eterno. Se os cristãos deixaram de utilizá-lo, foi devido a enganos astutos. Hoje é dia de dizer basta aos enganos. O sal pode ser usado tanto para bênçãos quanto para maldições. Ele é uma arma nas mãos dos filhos de Deus contra as forças do mal. Em Deuteronômio 29, menciona-se a destruição causada pelo enxofre e pelo sal nas cidades de Sodoma e Gomorra como símbolos da maldição na terra. Se você é filho genuíno de Deus, não deve temer os feiticeiros que usam sal contra sua vida ou negócios. Você possui autoridade para desfazer feitiçarias e revogar maldições. Sofonias 2 diz: "Portanto, vivo eu, que Moabe será como Sodoma." O sal está relacionado à justiça divina contra a depravação. A perversão sexual traz maldições sobre gerações. Muitos enfrentam problemas familiares devido aos atos imorais dos antepassados. Para liberar seus filhos dessas maldições, use um pouco de sal consagrado a Deus e faça uma oração pedindo perdão pelos pecados familiares. O sal é um elemento único na Bíblia utilizado tanto para bênçãos quanto para maldições. Ele é uma arma dada por Deus aos seus filhos. Não tema, Jesus disse: "Vós sois o sal da terra." Na Bíblia encontramos referências ao uso do sal, tanto em contextos negativos quanto positivos. Um exército está sempre preparado para defender seu território. Na guerra espiritual atual, precisamos usar o sal contra as forças inimigas. Consagre seu sal a Deus e espalhe-o pela sua casa e comunidade. Agora convido você a fazer esta oração com autoridade. Pai meu, neste dia, tomo o sal do pacto, seco toda a obra do inimigo. Eliseu usou o sal para purificar águas em nome do Senhor. Ezequiel também mencionou a importância do sal nos rituais sagrados. Se você deseja consagrar um pouco de sal a Deus, faça-o com reverência. Compre um pacote inteiro destinado exclusivamente ao serviço divino. Use-o apenas para honrar a Deus. Esses atos demonstram que Deus utiliza o material para refletir o espiritual e realizar sua vontade. Vamos considerar outro exemplo, o cajado de Moisés. Deus deu poder ao cajado que Moisés segurava para manifestar sua força. Jeová perguntou: "O que você tem em sua mão?" Moisés respondeu: "Um cajado." Então Jeová disse: "Jogue-a no chão." Moisés a lançou e ela se transformou em uma serpente, fazendo-o fugir. Por isso acreditarão que Jeová te apareceu. Os profetas empregaram água, sal, óleo, mantos e cajados em seus ministérios. Eles não veneravam esses objetos, mas os usavam como ferramentas em atos proféticos. Compreendiam que o uso cotidiano desses elementos poderia convertê-los em simples rituais religiosos. Tudo o que discutimos é fundamentado na Bíblia. Nada foi modificado. É apenas a palavra de Deus. O inimigo é um usurpador. Em algumas culturas diz-se que alguém está salgado para indicar má sorte, associando isso à bruxaria.
já que se sabe que os bruxos usam sal para amaldiçoar. Ignorar essas práticas seria desconsiderar a realidade do mal no mundo. A maldade e as pessoas ímpias existem. Não há magia branca que venha de Deus. Qualquer ato que não é guiado pelo Espírito Santo e pela Bíblia é bruxaria. O inimigo, como usurpador, imita e distorce o que Deus criou, tentando usar as armas de Deus para seus próprios fins. Satanás ofereceu a Jesus os reinos do mundo, uma autoridade que foi roubada do homem. Mateus 4 narra como o tentador apresentou a Jesus todos os reinos e sua glória, dizendo: "Tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar." Contudo, o homem perdeu essa autoridade por sua desobediência, permitindo que Satanás usurpasse os reinos. Reflitamos profundamente. Estamos cientes de como o inimigo tenta corromper o sagrado? Usamos as ferramentas que Deus nos deu com reverência e propósito? Devemos lembrar sempre que o material pode refletir o espiritual e que nossa responsabilidade é utilizar essas ferramentas com fé e obediência a Deus, conforme Efésios 6 nos ensina. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e governantes das trevas deste século. A Bíblia sugere que Deus e seus profetas foram os primeiros a usar o sal após sua criação. A história de Sodoma e Gomorra, contada em Gênesis 19, é bem conhecida. Ló buscou prazeres mundanos, sem a orientação de Deus, ao escolher viver nessas cidades corruptas. A depravação sexual e o pecado chegaram até o céu. Deus puniu a esposa de Ló por sua desobediência, transformando-a em uma estátua de sal. Aqui, o sal foi utilizado para punir o pecado da desobediência. Não foi Satanás quem fez isso, mas sim Deus. Em Levítico 2 está escrito: "Tempere com sal toda oferta que apresentar. Nunca deixe faltar na sua oferta o sal do pacto com seu Deus." Aqui, Deus ordena que cada oferta seja salgada. Toda oferta significa que não há exceções e nunca falte, enfatiza a continuidade dessa prática entre os israelitas. Salgar as ofertas era necessário para purificar impurezas. Este trecho revela outra característica do sal: a purificação. Em Crônicas está declarado: "Vocês não sabem que Jeová, Deus de Israel, deu o reino a Davi sobre Israel para sempre sob um pacto de sal." Deus estabelece acordos com os homens utilizando elementos simples, como o sal. Este versículo demonstra outra qualidade do sal: seu pacto eterno. Identificamos 3 atributos principais do sal no contexto espiritual: purificar, pactuar e amaldiçoar. Essas qualidades revelam a profundidade e o propósito divino no uso deste mineral. Agora vamos refletir um pouco. Por que os feiticeiros usam sal para suas práticas? Eles utilizam esse elemento porque perceberam seu atributo espiritual. Entenderam que é um mineral criado por Deus Todo-Poderoso, que transcende tanto o mundo material quanto o espiritual e possui 3 autoridades específicas. Se usado contra eles, pode causar grande dano. O inimigo tentou convencer os cristãos e o mundo de que o sal é um instrumento maligno, utilizado apenas por feiticeiros. No entanto, hoje você compreenderá que o sal não é uma ferramenta obsoleta esquecida após o Antigo Testamento. Você saberá que o pacto do sal é eterno, e se os cristãos deixaram de utilizá-lo, foi devido a enganos sutis. Hoje é dia de dizer basta aos enganos. Hoje é dia da verdade. Glória a Deus. O sal também está associado à maldição. No início deste estudo, vimos como a esposa de Ló se tornou uma estátua de sal. Isso se relaciona com Sodoma e Gomorra. Em Deuteronômio 29 lemos: "As gerações futuras dirão aos seus filhos, quando virem as pragas daquela terra, enxofre e sal queimando toda a sua terra." Enxofre e sal são símbolos de maldição na terra, impedindo qualquer vegetação. Agora entenda por que feiticeiros usam sal. Originalmente destinado à justiça, hoje é usado contra os filhos de Deus, não porque seja maligno, mas porque abandonamos as práticas proféticas e os instrumentos dados por Deus. O sal é nossa herança. Se você é um verdadeiro filho de Deus, não deve temer feiticeiros que usam sal contra sua casa ou negócios.
Você tem autoridade para desfazer feitiçarias e revogar maldições. Sofonias 2 diz: Vivo eu, diz o Senhor dos Exércitos, Moabe será como Sodoma. O sal está ligado às histórias de Sodoma e Gomorra. A perversão sexual traz maldições sobre gerações. Muitos não entendem por que suas famílias enfrentam problemas ou casamentos fracassados. A raiz pode estar nos atos imorais dos antepassados. Para libertar seus filhos dessas maldições, tome um pouco de sal consagrado a Deus e faça esta oração. Pai meu, perdoa os pecados da minha família. Hoje tomo este sal consagrado para teu altar. Seco todo o mal carregado pela minha família. O sal é um elemento único na Bíblia usado tanto para bênçãos quanto para maldições. Ele é uma arma herdada pelos filhos de Deus. Não tenha medo, Jesus disse. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor. Na Bíblia, encontramos referências ao uso do sal tanto em contextos negativos quanto positivos. O Salmo 107 menciona: Deus converteu rios em desertos, terras férteis em terras salgadas. O sal marca uma terra estéril como castigo pela maldade dos habitantes. Os cristãos raramente usam o sal para amaldiçoar. Isso é positivo, pois devemos agir com amor genuíno. No entanto, um filho de Deus deve saber quando usar o sal para a guerra e quando para a paz. Ele é uma ferramenta tanto de combate quanto de reconciliação. Agora focaremos no uso do sal como arma de guerra. Um exército existe para proteger um território e deve estar sempre preparado para agir quando necessário. Infelizmente, na guerra espiritual atual, o inimigo já está atacando as fronteiras cristãs. Portanto, devemos usar o sal contra as forças adversárias. Consagre seu sal a Deus e espalhe-o pela sua casa e comunidade. Agora convido você a fazer esta oração com autoridade. Pai meu, neste dia tomo este sal do pacto, seco toda a obra do inimigo. O sal possui poder. Eliseu lançou sal nas águas, dizendo: Purifiquei estas águas. Este versículo destaca como Eliseu utilizou o sal dado por Deus para curar as águas em nome do Senhor. Ezequiel 4 menciona: Após expiar, oferecerás um bezerro sem defeito. Os sacerdotes jogarão sal sobre eles. Os animais destinados ao altar deviam ser purificados com sal antes da oferta ser feita. Isso ilustra a importância do uso do sal nos rituais do Antigo Testamento. Pense no dinheiro. Ele passa por muitas mãos antes de chegar ao altar como oferta ou dízimo. Você sabe onde esteve? Pode ter passado por lugares corruptos antes de chegar ao altar de Deus. O sal consagrado a Deus atua como uma arma purificadora, capaz de limpar qualquer dinheiro levado ao altar. Regra fundamental: se deseja consagrar sal a Deus, faça-o com reverência total. Compre um pacote inteiro, destinado exclusivamente ao serviço divino. Use esse sal apenas para honrar a Deus. Não utilize parte dele para outros fins. Compre-o somente para ser usado no altar. Assim como você dedica esse saltinho exclusivamente ao Senhor, faça também com os recipientes utilizados para armazená-lo. Estas qualidades revelam a profundidade e o propósito divino no uso deste mineral. Agora, reflitamos um pouco. Por que os praticantes de bruxaria utilizam o sal para seus rituais? Eles usam este elemento porque perceberam seu atributo espiritual. Entenderam que o sal é um mineral criado pelo Deus Todo-Poderoso, que transcende o mundo material e espiritual, e que lhe foram conferidas 3 autoridades específicas: purificar, pactuar e amaldiçoar. Eles sabem que, se usado contra eles, o sal pode causar muito dano. O inimigo tentou convencer os cristãos e o mundo inteiro de que o sal é um instrumento maligno, utilizado apenas por feiticeiros. Mas hoje você compreenderá que o sal não é uma ferramenta obsoleta, usada apenas no Antigo Testamento e esquecida desde então. Hoje você saberá que o pacto do sal é eterno, e se os cristãos deixaram de usá-lo, foi porque foram astutamente enganados. Hoje é o dia em que você dirá basta aos enganos. Hoje é o dia da verdade. Glória a Deus! O sal também está associado à maldição. No início deste estudo,
vimos que a esposa de Ló foi transformada em uma estátua de sal. Isso se relaciona muito com Sodoma e Gomorra. Em Deuteronômio 29 está escrito: E dirão às gerações futuras: Vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que vier de terras distantes, quando virem as pragas daquela terra e suas doenças, com que o Senhor a terá afligido, enxofre e sal, queimando toda a sua terra. Não será semeada, nem produzirá, nem crescerá nela erva alguma, como aconteceu na destruição de Sodoma e Gomorra, que o Senhor destruiu em sua fúria e em sua ira. Enxofre e sal são símbolos de maldição na terra, impedindo o crescimento de qualquer vegetação. O sal, acompanhado de enxofre, destrói. Agora entenda por que os praticantes de bruxaria usam sal. O que originalmente foi dado por Deus para a justiça, hoje é usado contra os filhos de Deus, não porque o sal seja maligno em si, mas porque abandonamos os atos proféticos e os instrumentos que nos foram dados. O sal é nossa herança. Se você é um verdadeiro filho de Deus, não deve temer o feiticeiro que usa sal contra sua casa, trabalho ou negócios. Você tem autoridade para desfazer qualquer feitiçaria e revogar maldições. Sofonias 2 diz: Portanto, vivo eu, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e mina de sal, e desolação perpétua. O sal se relaciona com Sodoma e Gomorra, Moabe e Amon. Moabe e Amon são filhos do incesto entre Ló e suas filhas, nascidos após a destruição de Sodoma e Gomorra. Esse ato de depravação produziu 2 povos malvados que continuamente guerrearam contra Israel. A perversão sexual traz maldições sobre gerações. Muitas vezes não entendemos por que há certos problemas em nossas famílias, ou por que nossos filhos não conseguem ter casamentos bem-sucedidos, ou por que há violadores e violentados no entorno familiar, mesmo sendo cristãos. A causa poderia ser a degeneração herdada através dos atos imorais de nossos antepassados. Para libertar seus filhos dessas maldições, tome o sal consagrado a Deus e repita esta oração: Meu Pai, Deus de Israel, obrigado por me encontrar e me dar tua palavra. Perdoa os pecados da minha família, dos meus avós e dos meus pais. Perdoa a depravação sexual da minha família. Hoje, tomo o sal consagrado para teu altar e seco o mal que até hoje carregava minha família. Espalho o sal sobre meu ventre. A desolação deixou o lugar onde habitava o pecado de Sodoma e Gomorra. A partir de hoje, deixarei toda maldade para que tua verdade, tua piedade e tua misericórdia reinem sobre mim e minhas gerações. Em nome poderoso de Jesus, amém. O sal é o único elemento na Bíblia usado tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. É uma arma de Deus herdada por seus filhos, mas o inimigo a usa contra nós. Não tema. Jesus disse: Vós sois o sal da terra, mas, se o sal se desvanecer, com o que será salgada? Para nada mais serve, senão para ser lançada fora e pisada pelos homens. Na Bíblia, o sal aparece em contextos de maldição e bênção. Um exército existe para proteger um território e será usado no momento oportuno, quando um invasor tentar tomar o país à força. Infelizmente, na guerra espiritual atual, o inimigo já está atacando as fronteiras cristãs. Portanto, o sal deve ser usado para combater o exército inimigo. Tome o sal consagrado a Deus e espalhe-o em sua casa, bairro e cidade. Agora, convido você a fazer esta oração com autoridade. Pai meu, Deus de Israel, neste dia tomo o sal do pacto e o espalho sobre toda a minha cidade, casa, bairro, igreja, e seco toda obra do inimigo, toda feitiçaria, toda idolatria. Desfaço todo o pacto que o feiticeiro e o bruxo fizeram sobre esta cidade, e dou um ultimato ao feiticeiro. Se ele não se arrepender de todo o seu mal, ele mesmo cairá sob a mão poderosa do Deus vivo. Ato o homem forte em nome de Jesus, e ato todo espírito de vingança que queira vir contra mim e contra os meus. E desde hoje e para sempre nunca mais se levantará a maldade nesta cidade.
Em nome de Jesus, que assim seja registrado e que se cumpra. O sal possui grande poder. Eliseu foi até a fonte de água, lançou o sal e declarou: Assim diz o Senhor: Purifiquei estas águas, a morte e a esterilidade, não mais delas sairão. Este é um dos versículos mais conhecidos sobre o sal. Eliseu, que possuía uma porção dobrada do Espírito, utilizou o sal que Deus lhe deu e curou as águas em nome do Senhor. Em Ezequiel 4 está escrito: Após a expiação, oferecerás um bezerro sem defeito e um carneiro sem mácula. Os sacerdotes lançarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Os animais destinados a Deus precisavam ser purificados com sal antes de serem queimados, destacando a importância do sal nos rituais de purificação do Antigo Testamento. Considere o dinheiro. Ele passa por várias mãos antes de ser levado ao altar de Deus como oferta ou dízimo. Você já parou para pensar por onde esse dinheiro passou? Possivelmente por mãos de ladrões, assassinos, contrabandistas, casas de prostituição, entre outros. O sal consagrado a Deus é um instrumento de purificação capaz de santificar o dinheiro que você oferece ao altar. Uma regra importante: se deseja consagrar sal para Deus, faça isso com reverência. Se for comprar sal para consagrar, adquira um pacote inteiro e destine-o completamente ao serviço de Deus. Use esse sal apenas para honrar a Deus. Não é aceitável usar parte dele para outros fins, como cozinhar. Compreendeu que o sal deve ser exclusivamente para o altar. Assim como deve ser o sal, também deve ser o recipiente. Não pegue um frasco antigo, adquira um novo, dedicado especialmente a Deus. A mesma regra se aplica ao óleo. Muitas igrejas, ao receber dízimos e ofertas, espalham sal sobre eles e oram a Deus pela purificação, como está em Levítico 2. Embora nem todas as igrejas pratiquem esse ato simbólico, muitos reconhecem a importância de que o trabalho de suas mãos seja puro. Por isso, antes de oferecer o dízimo, muitos o limpam em casa com o sal consagrado para esse propósito. O pacto, conforme Números 18, diz: Todas as ofertas elevadas das coisas santas que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, eu as dei para ti, para teus filhos e filhas contigo, como um estatuto perpétuo. O pacto de sal perpétuo é diante do Senhor para ti e para a tua descendência. Estamos todos lendo a mesma Bíblia, que menciona um pacto de sal perpétuo. Esse pacto continua válido hoje e para todos que honram a Deus. E você pode pensar: mas isso era para os israelitas. Eu lhe digo que você é um ramo enxertado sob o amor do mesmo Pai, que dá a quem o busca nas Escrituras Sagradas. O sal, devido às suas propriedades conservadoras, simboliza durabilidade e lealdade, representando o eterno e servindo como sinal de pacto. O essencial em um pacto é que ele seja perpétuo, e por isso o sal é um símbolo apropriado. Além disso, no Oriente, o sal evitava a deterioração e tornou-se um símbolo de estabilidade e permanência nas amizades. De acordo com os costumes antigos, uma amizade era selada ao compartilhar sal em uma refeição. Comer sal em conjunto era uma garantia de um laço duradouro, prometendo fidelidade e solidariedade. Aqueles que compartilhavam uma refeição temperada com sal se comprometiam a não se trair. Era dito que, ao comer o sal de alguém, tornava-se amigo para toda a vida. O Eterno desejava que cada sacrifício fosse um lembrete da relação com ele. Quando se estabeleciam pactos, os envolvidos costumavam compartilhar uma refeição, incluindo o sal, simbolizando lealdade e fidelidade perpétuas ao acordo. Assim, entendia-se que um pacto de sal deveria ser cumprido rigorosamente. Em Números 18 é mencionado que a violação ou traição a esse pacto frequentemente resultava em severas consequências. Certa vez, um historiador americano estava explorando uma cidade do Oriente Médio quando, sem perceber, a noite caiu. Reconhecendo o perigo das estradas à noite, ele decidiu entrar em uma das tendas ao longo do caminho. É provável que essa tenda fosse de pessoas que assaltavam viajantes, mas isso não o impediu. A noite estava fria e o perigo à espreita.
Ao se aproximar, o viajante disse ao dono da tenda que a cidade para onde ia ainda estava muito longe e que era arriscado seguir à noite. O homem da tenda respondeu: "Você não sabe que sou um ladrão? Como pode confiar que não vou te matar e roubar o que tem?" O viajante respondeu: "Sei que você é um ladrão, mas farei um pacto de sal com você." O ladrão então o convidou a entrar e compartilhar a refeição. Ambos comeram pão temperado com sal. Na manhã seguinte, o americano acordou e encontrou o ladrão vigiando suas coisas, devolvendo-as com gentileza. O viajante seguiu sua jornada, acompanhado e protegido pelo ladrão, que entendia que fazer um pacto de sal com alguém é um serviço a Deus e uma honra que deve ser respeitada por toda a vida. O pacto de sal no Oriente ainda é relevante hoje, constituindo um acordo que perdura até o fim dos tempos, mesmo após a morte de um dos pactuantes. Em outra situação, um comerciante foi ao campo para comprar 100 ovelhas, mas descobriu que o pastor tinha 300 disponíveis. Sem dinheiro suficiente para comprá-las todas, o pastor sugeriu: "Vamos fazer um pacto de sal. Eu te darei as 300 ovelhas e em 60 dias você me pagará as 200 restantes." Ambos concordaram e selaram o pacto com uma refeição salgada. O comerciante levou as ovelhas, mas 30 dias depois faleceu. No entanto, seu filho sabia do pacto e, ao final do prazo, honrou o compromisso do pai. Quero enfatizar que o pacto de sal é um compromisso mútuo entre Deus e o homem, uma relação equilibrada. Não se pode fazer um pacto com Deus e depois viver de qualquer forma. Deus honra aqueles que o honram. Sua promessa é ser seu pai, desde que você se lembre de seguir seus mandamentos. Em Êxodo 20, é mencionado o Vale do Sal, um lugar de vitórias para aqueles que lutam por suas bênçãos. Em 2 Samuel, Davi ficou famoso ao derrotar 18.000 arameus no Vale do Sal, e ele mesmo eliminou 10.000 edomitas lá, perpetuando o nome da batalha. O Vale do Sal é um local onde os israelitas venceram inimigos em 2 ocasiões, sendo a primeira a vitória de Davi. Embora os estudiosos não consigam localizar exatamente esse lugar, Samuel relata que, nesse local, Davi foi exaltado por seu povo após uma vitória notável. Davi enfrentou desafios, com muitos inimigos e um exército maior, mas talvez Deus estivesse com ele. De fato, Davi triunfou no Vale do Sal. Quero ressaltar que, se você não lutar suas batalhas, não conquistará suas vitórias. Muitos acreditam que Deus luta nossas batalhas, mas isso é uma meia-verdade. Deus já venceu a guerra, mas você precisa lutar suas próprias batalhas e buscar suas bênçãos. É comum que os cristãos modernos se limitem a orar e clamar, mas Jesus, sendo a palavra feita carne, sempre agiu em conjunto com suas orações. Ele não se dedicou apenas a orar. Assim como Davi, sabia que as batalhas são vencidas por meio da fé ativa. Para os israelitas, o sal tem um significado profundo. Selava o pacto de Deus, purificava ofertas e era utilizado para abençoar ou amaldiçoar. Naquele dia, Davi precisava provar ao povo que Deus estava com ele, que o sal do pacto o acompanhava e que a vitória viria de Jeová. Agora, se você deseja as bênçãos de Deus, o que está fazendo para alcançá-las? Está esperando sentado ou orando em casa na expectativa de que Deus se manifeste? Apenas frequentar a igreja é suficiente? Muitos cristãos têm se conformado em esperar a resposta de Deus, sem vontade de fazer sacrifícios ou ir além do mínimo necessário para serem considerados bons crentes. Queremos a maior das bênçãos com o menor esforço. O que um cristão deve fazer para obter suas bênçãos? A resposta é clara: lutar por elas. A história de Davi ilustra como o sal pode trazer bênçãos ou maldições. Se você enfrenta uma batalha com a determinação de vencer, o sal será uma bênção. Mas se sua atitude é de resignação, o sal pode se tornar sua ruína. Essa é a tática dos feiticeiros. Se um bruxo amaldiçoa sua casa usando sal e você não está consagrado a Deus, essa maldição poderá recair sobre você. Contudo, se você compreende que o sal é uma ferramenta de proteção e honra a Deus com fidelidade, então nenhuma praga atingirá seu lar.
Um cristão deve orar, jejuar e viver de maneira justa e piedosa, pois sem essa vida espiritual, algo essencial está faltando. O sal é o princípio dessa luta. Em várias ocasiões, Jesus curava apenas com suas palavras, mas também utilizava atos simbólicos, mostrando seu poder divino. No relato de João 9, Jesus encontra um homem cego. Quando seus discípulos perguntam se o homem ou seus pais pecaram, Jesus responde que isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem. Ele então faz lodo com a saliva e o aplica nos olhos do cego, instruindo-o a se lavar no tanque de Siloé. O homem obedece e, ao se lavar, volta a ver. Esse exemplo revela que, assim como as plantas têm propriedades curativas, o que é material pode também ser espiritual. Deus criou tudo para a sua glória, e os remédios de hoje muitas vezes derivam de plantas que curam doenças. As plantas, embora materiais, têm uma origem no pensamento divino, manifestando-se no mundo físico. O sal é somente sal, até que seja associado ao espiritual, onde se torna um símbolo de pacto, purificação e bênção. Jesus fez essa conexão ao misturar o espiritual com o material, utilizando o lodo para curar o cego. A terra é apenas terra, mas é dela que Deus criou o homem. A saliva é comum, mas também é fonte de vida. Ao unir esses elementos com sua autoridade, Jesus realiza um milagre. A ação do cego, ao obedecer e se lavar, completa seu milagre. Assim, a obediência e a ação geram bênção. O sal tem sido uma ferramenta de guerra desde o Antigo Testamento, representando o pacto entre Deus e Davi. Serve para purificar ofertas e marcar lugares de pecado. É um símbolo de permanência, usado para abençoar ou amaldiçoar, e deve ser manuseado com cuidado, usando utensílios novos e dedicados a Deus. Quando o sal é usado em áreas afetadas por maldições, é importante orar e interceder, repelindo espíritos malignos. O sal também pode quebrar maldições ancestrais e deve ser consagrado em dízimos e ofertas no altar, purificando-as. Em lares consagrados, o sal simboliza proteção divina contra qualquer mal. Culturalmente, o sal representa um compromisso de lealdade e confiança. Porém, sem fé e um vínculo verdadeiro com Deus, ele não terá efeito. Por fim, você já ouviu falar da serpente de bronze que Deus mandou Moisés fazer em Números 21? Quando o povo se rebelou e sofreu as consequências, Deus proporcionou uma solução para a cura. No entanto, com o tempo, os israelitas começaram a venerar a serpente em vez de reconhecer a fonte do milagre. Assim, o rei Ezequias destruiu a serpente de bronze, lembrando ao povo que o verdadeiro poder vem de Deus. O sal deve ser uma ferramenta ao serviço de Deus, e não um objeto de adoração. É um meio para manifestar a autoridade divina. Use corretamente os instrumentos de Deus, e você sempre encontrará favor diante dele. Não se deixe levar por queixas ou autocomiseração. Você é um guerreiro em tempos de batalha, e seu foco deve ser avançar, sem retroceder. Um cristão deve permanecer fiel em todos os momentos, mantendo sua fé inabalável. Se você assistiu o vídeo até o final, deixe um comentário dizendo: Jesus, eu te amo, e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Deixe seu comentário respeitando as opiniões dos outros. Se você apreciou este conteúdo, inscreva-se para não perder os próximos vídeos, compartilhe com amigos e deixe seu like.